E o dezembro se veste de laranja também. É o mês de conscientização no combate ao câncer de pele. Esse é o assunto do nosso quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio eu recebo a dermatologista Ismaele Veras. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, especialmente aqui no nosso estado, que a gente sabe que tem verão o ano inteiro, né? O verão oficialmente só chega aqui no território brasileiro no domingo dessa semana, né? Agora dia 22, eu acredito. Mas tem verão aqui só o ano inteiro, né? É importante demais falar sobre isso, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que a radiação ultravioleta é a principal causa do câncer de pele. E a gente sabe que o câncer de pele, o não melanoma, é o tipo de câncer mais comum, mais frequente no Brasil. Então, se a gente fizer uma fotoproteção, tiver uma fotoproteção adequada, que é uma medida relativamente simples, a gente pode evitar o maior tipo de câncer que existe no Brasil, que é o câncer de pele. Essa exposição em excesso e sem proteção é o principal fator que pode causar o câncer de pele, doutor? Isso. O principal é a radiação ultravioleta, né? Lembrando que tanto aquela exposição que você se expõe em férias, então aquela exposição intensa só nos verões, por exemplo, como também aquela exposição que você vem desde a infância se expondo. Porque a gente sabe que 80% da radiação que uma pessoa ela se expõe ocorre antes dos 18 anos de idade. Então é importante já essa educação e desde a infância estar se protegendo. Mas fora a radiação ultravioleta, existem aquelas câmeras de bronzeamento artificial, que inclusive foram proibidas no Brasil desde 2009, pelo alto índice de câncer, e também a questão genética. Então a gente sabe que pacientes que têm familiares de primeiro grau, que tiveram câncer, têm um maior risco, né? E também pacientes que têm alguma doença que diminui a imunidade. Então, como o sistema imunológico ele diminui as defesas contra as células do câncer, e aí o câncer se prolifera. Entendi. Então, são os principais fatores de risco para o câncer de pele. Entendi. A gente viu aí na reportagem, né, o pessoal dizendo que usa, por exemplo, boné, chapéu, aquelas camisas de proteção também. Até falaram que usam filtro solar e tudo mais. Tudo isso é benéfico e deve ser feito todos os dias ou somente numa exposição como essa de ir à praia e tudo? Isso, foi ótima a sua pergunta, porque as pessoas se preocupam com câncer de pele só em dezembro, quando está chegando o verão. Mas a gente tem que saber que a fotoproteção ela tem que ser diária. O que vai aumentar seria o fator. Então, por exemplo, no dia a dia, um fator acima de 30, com reaplicação pelo menos 3 vezes ao dia, já seria o suficiente. Mas nessa época assim, de verão, que você está em ambiente exposto ao ar livre, então, o que é recomendado? Um fator já acima de 50, a reaplicação ela já é a cada 2 horas ou então a cada atividade que tem uma transpiração excessiva ou imersão em água, né? Lembrar realmente de evitar a exposição entre 10 e 16 horas, né? Fazer também o uso de roupas de proteção. Se as pessoas não têm o dinheiro para comprar aquela roupa com proteção UV, mas pelo menos usar roupas com mangas compridas, bonés, chapéus. Lembrar de áreas que normalmente são sítio de câncer, que é nuca, que a gente geralmente não se lembra. Na isso. Nuca. Então a tem nuca, lugares orelhas, do corpo que são mais propícios, doutora? Isso. Justamente, por quê? Porque a gente acaba esquecendo. Quem é que vai se preocupar em passar protetor solar na nuca, na orelha? Então, às vezes, a gente tá de boné e acha que tá protegido, mas o boné, ele não cobre as orelhas, né? Então, o ideal seria até chapéus de abas largas. Entendi. Algumas doenças são silenciosas. O câncer de pele também tem alguns sintomas primários, doutora? O câncer de pele, ele assim, você vai ficar atento a alguma lesão no corpo. Então, o que é que pode chamar a atenção? Então, uma lesão que ela não... Uma feridinha que ela não cicatriza com 4 semanas, né? Então, uma ferida que ela descama, que ela começa a coçar, a doer, a sangrar, né? E também pintas. Então, aquelas pintinhas, aqueles sinais que você já tem, você tem que observar alguns sinais que podem acontecer, como, por exemplo, aumentar de tamanho rapidamente. Isso, uma manchinha na pele, um aquelas sinal. pintas. Isso, aquelas pintas que você já tem. Então, você tem que ficar de olho se ela está aumentando rápido o tamanho, se ela está mudando de cor, né? Se ela começa a doer, a coçar, a sangrar. Então, isso aí já são sinais de que aquela lesão pode ser um câncer de pele. Entendi. Tem vários tipos de câncer de pele? São problemas diferentes, graus diferentes ou não? Isso, são sim. Então, assim, o câncer de pele a gente divide nos carcinomas e no melanoma. O carcinoma é o principal tipo,
é o câncer mais comum, né? Ele é responsável por 30% de todos os cânceres de pele. E, normalmente, ele é uma lesão que, se você retirar, você está curado. Não precisa fazer, na maioria das vezes, quimioterapia, radioterapia. Então, existe cura? Existe cura, totalmente, 100%. E aí a gente vai para o outro tipo de câncer, que é o câncer melanoma, que é justamente esse que vem das pintas. Né? É aquele sinal, aquele câncer que dá de uma pinta que você tinha ou uma pinta que surgiu e que ela já é câncer. Aí esse aí não, esse aí ele é mais grave, ele dá metástase e ele provoca a morte. Mas se você for diagnosticado precocemente, você também tem 100% de chance de cura. Falando em diagnóstico, como é que é esse exame para diagnosticar se a pessoa tem ou não câncer de pele, doutora? Então, assim, realmente só o dermatologista, que é o médico especialista, que vai poder diagnosticar. Muitas vezes, a gente já vê a lesão e já sabe que é um câncer de pele. A gente não precisa biópsia. Em alguns casos que a gente fica em dúvida se é ou não, a gente vai para a biópsia. E, em seguida, a gente já inicia o tratamento, que sempre vai ser a retirada da lesão. Perfeito. Né? Beleza. Deixa eu lembrar para quem está em casa que você pode participar aqui também desse nosso bate-papo, né? Tomar café de fato com a gente. 3216-5115, 3216-5115, você pode entrar em contato comigo e até fazer uma pergunta ao vivo aqui para a doutora, certo? Vou pedir licença para a senhora, daqui a pouquinho eu volto, combinado? Deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo, né? Hoje a gente está falando sobre o Dezembro Laranja, que traz a conscientização, os cuidados contra o câncer de pele. A gente já falou aqui sobre a questão de prevenção, os cuidados que a gente deve tomar. Até que ponto o sol, ele é benéfico ao nosso organismo? Também não dá para tirar completamente. Eu, por exemplo, diagnostiquei diante de um exame de sangue que eu tô com deficiência de vitamina D. Isso é falta de sol também às vezes, né, doutora? Até que ponto? Qual é o limite aí? Até aqui eu posso ir, até aqui eu posso tomar sol. Isso é uma pergunta bem interessante, porque nós, dermatologistas, a gente nunca vai indicar o sol como terapia para nada, né? Nem a produção da vitamina D. Sim, tem outras formas. Isso, justamente. O sol, ele, na nossa concepção, sempre vai ser maléfico, né? E em qualquer momento que você for se expor, mesmo que seja cedo da manhã, tem que usar o protetor solar. O que a gente recomenda no caso de deficiência, de insuficiência da vitamina D, é a suplementação oral. Então, a gente, na nossa concepção, é muito mais... vai fazer muito mais bem do que pegar o sol para poder repor essa vitamina D, já que a gente sabe dos tantos malefícios do sol, né? Então, ele ativa doenças, muitas doenças são ativadas pela radiação ultravioleta, como o lúpus, por exemplo. Existe o câncer de pele, existe o fotoenvelhecimento. Então, a gente nunca vai recomendar o sol. Entendi. Assim, aquela história das crianças, os bebezinhos mesmo tomarem banho de sol. Eu vi até que tem alguns dermatologistas que estão cancelando, vetando isso. Daqui a pouco você responde essa pergunta, que tem uma ligação aí. Deixa eu ver quem é. Bom dia. Bom dia. Alô? Alô, tá me ouvindo? Agora sim tô ouvindo. Bom dia, com quem eu falo? Fala com Aleph. Oi? Com Aleph. Só pedir para o pessoal aqui do estúdio aumentar aqui o retorno do Aleph para eu poder escutá-lo, né? Qual que é a sua dúvida, Aleph? Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. É porque eu tenho um sinal, como se fosse uma mancha nas costas. Aí, com um certo tempo, ela espalhando, entendeu? Eu não sei como é que é uma mancha preta. Entendi. E ao passar do tempo, ela está crescendo. Esse sinal, ele cresce, ele dói, alguma coisa assim, para ficar mais fácil de diagnosticar, né, doutora? Já que tá longe? Não dói não, mas... Não dói, nem cresce, tá sempre do mesmo tamanhinho? Tá ficando cada vez maior, entendeu? Entendi. Tá ficando cada vez maior. É por isso, obrigada, viu, Aleph, pela sua participação. Ele disse que tem um sinal nas costas, que tá incomodando porque só vem crescendo. Ele disse que não dói, mas que tá crescendo. É um caso para procurar ajuda, doutor? Justamente, isso já é um caso, né? Então, já é de um sinal que eu falo, de um sinal que o paciente tem que ficar alerta, que é justamente essa questão da lesão aumentar, né? Então, por isso que é importante o paciente conhecer as pintas que ele tem e perceber as mudanças que elas podem ter, porque para sinalizar se pode ser um câncer de pele ou não. Então, se é uma manchinha que ele tinha, que ele está percebendo que ela está aumentando o tamanho, já é um sinal. Outro sinal seria se estiver coçando, se estiver doendo, se estiver sangrando com facilidade, se estiver formando uma feridinha, já também seriam outros sinais. Mas com certeza tem que procurar o especialista para poder dar o diagnóstico correto. Preciso, né? Isso. Tem mais alguém aí na linha? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Socorro Santos. Socorro, é isso? Isso. Bom dia para você. Qual que é a tua dúvida? Bom dia, Bruninha. Minha querida, é o seguinte, porque nasceram 2 pintinhas, como tem o teu olho. Eu tenho 2 também, bem próximas. E só vem crescendo, de uns 2 anos para cá. Certo. Eu gostaria de saber o que devo fazer. Ela tem 2 pintas, já tinha 2 e agora essas pintas apareceram e também estão crescendo. Obrigada pela participação, viu, Socorro? Um beijo, boa semana para você. Nesse caso, às vezes o pessoal vai adiando, né, a ida ao dermatologista, ao médico, uma consulta, às vezes até por medo mesmo, né, de diagnosticar algo, mas quanto mais cedo, melhor, né, Melhor. doutora? E aí, no caso, né, essas pintas que ela tinha 2 e surgiram mais 2. Lembrar que, assim, as pessoas que têm uma tendência genética a ter pintas, sinais, isso vai acontecer com o evoluir da idade e também com a exposição solar que a pessoa vai pegando ao longo dos anos, né? O importante realmente é verificar esses sinais, como eu falei. Se tem 2 ou mais cores, então ver se é uma lesão que tem uma cor única, ou se ela já está mudando de cor, se ela está crescendo rapidamente, no caso surgiu, se ela está na forma de ferida, né? Então tudo isso, assim, realmente não tem como eu dizer. Porque a gente, sem ver, né? Sem ver, até porque a gente depende muito da visão, né? E muitas vezes a gente usa um dermatoscópio, que é um aparelho que a gente aumenta a lesão em 10 vezes e que a gente consegue visualizar camadas que a olho nu a gente não visualiza. Entendi. Então esse aparelho é muito importante para a gente dar o diagnóstico. Realmente só olhando para diagnosticar corretamente. Toda pinta é um sinal de alerta já, doutora? Toda pinta tem que ser avaliada, pelo menos pelo dermatologista, uma vez ao ano, né? Então, assim, a pinta, se for uma pinta assim, com a cor única, mas só quem vai saber disso é o especialista, né? Então, assim, o ideal é que os pacientes que tenham pintas, eles vão ao dermatologista uma vez ao ano, observe essas pintas e aí o dermatologista ele vai sinalizar, ó, essa daqui ela tem risco de malignidade, vamos logo tirar, ou então dá para acompanhar anualmente, mas o ideal é que realmente o especialista veja para ver se é uma pinta de risco ou não. Ou não. Tem mais um telespectador aí ao vivo. Bom dia. Bom dia, Bruninha. Olá, bom dia para você. Com quem eu Bom falo? dia. Falo com o José Domingos da Silva, José Luiz, bom dia para você. De onde é que você fala? do Padre Zé. Bairro de José? É isso? É do Padre Zé. Zé. Padre Zé. Do Padre Zé. Padre Zé, isso mesmo. Me fala aí, qual Bruninha. é a tua dúvida? Minha dúvida é que eu tô com uma pintinha no braço, tipo uma verruga. Sim. Ela é tipo inchadinha Entendendo? mesmo? É uma verruguinha que eu tenho, eu queria saber alguma coisa. Se é algum câncer de pele, não sei. É uma verruga tamanho de nada. Agora, não coça não coça não. Não coça, nem dói, nada. Não. É uma pinta, onde é que fica essa pinta? É Não, bom não saber, né, dói, não. doutora? No braço? É no braço, depois de pulso na frente um pouquinho. Entendi. Obrigada pela participação. Vamos escutar aqui, doutor Ismael, o que é que pode ser uma pinta no braço, semelhante a uma verruga que não coça, não dói, o que é que pode ser? Normalmente, quando assim, existe um tipo de câncer, que é o carcinoma espinocelular, que ele se dá na forma de verruga. Ele pode acontecer na forma de verruga, que é uma lesão descamativa, endurecida. Só que assim, diferente da verruga benigna, vai ser uma lesão mais endurecida mesmo, como eu falei. Só tem que ver assim, de quanto tempo está evoluindo, se está aumentando de tamanho, né? Já que ele falou que não coça, provavelmente não deve doer. Realmente, assim, tem que avaliar para poder dar o diagnóstico de forma correta. Mas lembrar que existe um tipo de câncer de pele que ele se assemelha à verruga, que é o carcinoma espinocelular. E o ideal seria ele procurar o dermatologista especialista para poder confirmar ou não o diagnóstico. O primeiro passo já tem que observar, né? Se tem alguma coisa errada ali. E depois, em qualquer que seja a situação, buscar a ajuda de um profissional, né, doutora? Nem que seja o que a gente recomenda. Pelo menos para a gente dizer se é uma lesão suspeita, se não é, se é totalmente benigna. Agora, sim, a maioria das lesões no nosso corpo, né? A gente tem... A pele é o órgão mais extenso. Então, a gente tem muitas lesões que, na maioria das vezes, elas são benignas, né? Mas sempre ficar atento
Porque, principalmente se essa pessoa, ele teve uma exposição solar intensa na infância, na adolescência, e sem né? proteção, Justamente, né? sem proteção. Porque o que é comum é a gente... muitos pacientes vão ao consultório com mais idade, mas vocês pegam muito sol. Não, doutora, eu não pego nada. Mas ele se esquece de que durante a infância e a adolescência, eles pegaram. Então, como eu falei, a radiação ultravioleta, ela é cumulativa. 80% da radiação que a gente tem hoje, que a gente acumulou no corpo, veio da infância e adolescência, né? Antes dos 18 anos de idade. Então, o câncer que aparece hoje não é o câncer de agora, não é o câncer que você pegou o sol agora. É o sol que você pegou durante a infância e a adolescência. Perfeito. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação. Agradeço. Tirou várias dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Obrigada pela orientação, viu? Eu que agradeço. Boa semana para você. Você e também. a gente recebeu muitas ligações. Obrigada aí a todos que participaram, né? Quiseram tirar dúvidas aqui. E falando em dúvidas, a gente falou de sol, a gente já pensa em férias, em descanso. Você tem dúvidas do que levar na sua mala de viagem? Já sabe que o filtro solar tem que aparecer, né? Dá vontade de levar tudo e muitas vezes a gente leva coisas desnecessárias que só fazem volume e aquele peso nas costas também. Daqui a pouquinho, aqui no Mulher Demais, você vai ver dicas práticas sobre o que levar e como arrumar essa mala. Até logo depois do intervalo eu volto já.